Quem está acostumado a frequentar o centro do Rio de Janeiro durante o Carnaval, certamente está familiarizado com esta música, que desde 1963 embala todos os anos os desfiles do Cacique de Ramos, bloco tradicional quase sexagenário. Se a música permanece a mesma, muita coisa mudou no Carnaval da região, que, fora os dias de folia, é centro financeiro carioca. Blocos outrora acostumados a dias de glória nos desfiles de carnaval na Avenida Rio Branco, hoje sofrem com dificuldades financeiras e burocráticas. É o caso do Cacique de Ramos. Para se ter noção da importância desse bloco, é bom lembrar que ele é berço do fundo de quintal e de grandes nomes do samba, como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Jorge Aragão. Fundador do Cacique e do Fundo de Quintal, Bira Presidente é o porta-voz das queixas. 4 anos para cá, eu tenho colocado o carnaval na rua sem a ajuda de ninguém. Essas festas que a gente faz, com a maior dificuldade, é para ter dinheiro, ter recursos para botar o carnaval na rua. Tinha que ter um lugar mais importante, com mais condições, entendeu? Um som que é difícil, policiamento, porque o folião mesmo está no centro da cidade. Presidente do Bafo da Onça, outro bloco tradicional que soma quase 7 décadas de história, Roberto Capilé também vê grandes diferenças entre o passado e o presente dos blocos que desfilam no centro da cidade. Naquela época, a gente não precisava de nada, não precisava tirar autorização de nada, você botava o bloco na rua, resolvia e ia fazer o carnaval. Hoje em dia você tem um monte de burocracias que você tem que cumprir, que muitas vezes você não tem como. O historiador Luiz Antônio Simas afirma que não é de hoje que o carnaval do centro do Rio tem sido desidratado e que esse processo tem a ver com 2 fenômenos preocupantes. A coisa já começou, por exemplo, quando a cidade abriu mão da decoração do centro da cidade, né? De uns anos para cá, 2 fenômenos começaram a ocorrer que são muito preocupantes. Primeiro, você tem uma nova lógica urbana, ligada a uma série de reformas que a cidade passou durante o projeto das Olimpíadas, a questão da Copa do Mundo, dos grandes eventos. Então, você muda a dinâmica da Avenida Rio Branco, que era o local privilegiado de desfiles há muito tempo. E, por outro lado, houve uma tentativa de disciplinar aquele espaço público através de uma lógica burocrática que inviabilizou muitos blocos. Apesar do cenário difícil, Luiz Antônio Simas se diz otimista com relação ao futuro da folia no coração da cidade. A história do carnaval ela é marcada por idas e vindas e por momentos como o atual, em que o ataque ao carnaval é mais sistemático. Mas o carnaval sempre conseguiu, na fresta, se potencializar, ele é dinâmico. E eu tomara que consiga novamente, vamos ver. Procurada, a Rio Tour se manifestou a respeito das críticas feitas pelos blocos. Sobre a falta de patrocínio e estrutura, o órgão afirma em nota que, apesar da crise econômica, a Prefeitura não mediu esforços para proporcionar um carnaval grandioso para a cidade, com um aporte financeiro total de 60 milhões de reais entre serviços públicos e subvenções. Sobre a queixa relativa à burocracia para garantir os desfiles dos blocos, a Rio Tour afirma que para a festa poder existir com segurança e ordenamento para os foliões e para os moradores das regiões por onde passam os blocos, é necessário planejamento dos órgãos públicos competentes para criar um ambiente ideal. Com a construção do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, os blocos que desfilavam na Avenida Rio Branco agora fazem a festa na Avenida Chile, outra importante via da região, mas que não tem tanto charme quanto o antigo endereço. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. Militares das Forças Armadas e da Polícia Rodoviária Federal fazem operação de combate ao crime nas vias expressas do Rio de Janeiro. Ícaro Matos tem as informações ao vivo. Bom dia, Ícaro. Bom dia para você, Dilson. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Nacional. De acordo com o Comando Conjunto das Operações do Plano Nacional de Segurança no Rio, esta é a primeira de uma série de ações que vão estabelecer pontos de bloqueio, controle e fiscalização nos acessos às rodovias federais que cortam o estado do Rio, incluindo trechos da Avenida Brasil e do Arco Metropolitano.
3.000 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica participam da operação, que tem o apoio de veículos blindados e aeronaves. O objetivo é coibir o contrabando de armas e drogas e o roubo de cargas nas rodovias que dão acesso ao estado e à cidade do Rio de Janeiro. O Comando Conjunto informou ainda que estas operações serão pontuais e de curta duração e que em breve também serão realizadas no interior do estado. O comando ainda não divulgou nenhum balanço parcial sobre as ações desenvolvidas nesta manhã. Ao vivo do Rio de Janeiro, Ícaro Matos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que será candidato às próximas eleições, que devem ser realizadas antes de maio. Maduro pediu que os simpatizantes do chavismo formem comitês em todo o país para conquistar 10 milhões de votos no pleito. O chamado Grupo de Lima, que reúne vários países da região, entre eles o Brasil, publicou nota onde afirma que a decisão da Assembleia Nacional Constituinte de antecipar as eleições na Venezuela, normalmente marcadas para o fim do ano, impossibilita a realização de um pleito democrático, transparente e confiável. O carnaval este ano deve injetar mais de 11 bilhões de reais na economia nacional. A expectativa é de um fluxo total de 10 milhões 690 milhões de viajantes brasileiros e cerca de 400 mil turistas internacionais. De acordo com o Ministério do Turismo, se as projeções se confirmarem, será um crescimento de 0,75% no número de turistas em relação ao feriado do ano passado. As cidades mais procuradas para o carnaval, segundo o Ministério, são o Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Recife e Olinda. Entre os visitantes estrangeiros, a maioria será proveniente de países como a Argentina, Estados Unidos, o Paraguai, Chile, Uruguai, França e Alemanha. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Tem sobrado arrojo no carnaval da cidade, que já ganhou até o título de túmulo do samba. Faltando mais de uma semana para o carnaval, a capital paulista aquece os tamborins nesse final de semana pré-carnaval. Matéria. Oficialmente, a festa começa nesse sábado, com o mega bloco Bicho Maluco Beleza, comandado por Alceu Valença e que, pelo 4º ano consecutivo, traz o Carnaval de Olinda para a Terra da Garoa. Bicho Maluco Beleza! A concentração é nesse sábado, ao meio-dia, no Monumento às Bandeiras, a gigantesca escultura de Brecheret instalada em frente ao Parque Ibirapuera e que é orgulho da cultura paulistana. São esperadas 100 mil pessoas no desfile. Ao todo, estão previstos 187 blocos de carnaval só nesse final de semana. Entre eles, o Acadêmicos do Baixo Augusta. Apavora, mas não assusta, o carnaval do Baixo Augusta. O bloco, que nasceu na região mais boêmia de São Paulo, segue firme a filosofia de que a rua está aí é para ser ocupada e desfila nesse domingo com o lema "É proibido proibir". Formado por muitos artistas, o mote critica a onda conservadora de censurar manifestações culturais, como a que resultou no cancelamento da exposição Queer Museum em Porto Alegre no ano passado. O Acadêmicos do Baixo Augusta também está entre os blocos que criticaram a tentativa da Prefeitura de São Paulo de disciplinar o carnaval de rua. Em outubro, um decreto municipal definiu trajetos e horários rígidos para os blocos. E como o carnaval é mesmo tempo de transgressão, a promessa é de que blocos rebeldes não deixem por menos e ocupem as ruas sem avisar a prefeitura. São esperados os desfiles de pelo menos 5 blocos fora da programação oficial. O advogado Hugo Albuquerque foi escalado para defender o Carnaval dos Rebeldes. A Constituição consagra e protege a liberdade de manifestação cultural e artística. Não cabe numa democracia inverter a ordem do jogo, como se fosse a prefeitura que criasse a coisa e a sociedade que devesse se adequar. O protesto conta com o apoio de 80 blocos oficiais. Até o dia 18 de fevereiro, são esperados oficialmente 493 blocos de carnaval de rua em São Paulo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.